texto é uma fábula. A gente vai fazer a leitura dessa fábula e fazer a interpretação. É a velha, o título é A Velha e as Criadas. Há muitos e muitos anos, havia uma viúva cuidadosa e muquirana, que tinha 2 criadas. Tudo que as criadas faziam na vida era trabalhar. A viúva não deixava as moças paradas nem um só minuto. Trabalhavam até muito tarde e quase não tinha tempo para descansar. Mal o galo cantava, elas já tinham de levantar e começar a trabalhar. Quando acabavam de limpar e organizar toda a casa, de cozinhar e de lavar roupa, tinham de recomeçar tudo novamente, pois essas eram as ordens e as exigências da velha patroa. Elas detestavam acordar cedo, principalmente durante o inverno. Morriam de frio. Uma noite, antes de dormir, as 2 conversavam. Quando a mais velha delas teve uma ideia. Tão logo o galo canta e ela já grita do quarto dela e nos faz levantar. Mas se o galo não cantasse, acho que ela dormiria até tarde e não nos acordaria. Com o plano aprovado, elas levantaram na ponta dos pés e mataram o galo. Depois voltaram para o quarto e puseram-se a dormir. Mas o que elas não esperavam é que desde esse dia sem o galo, a patroa acordava ainda mais cedo e, sem noção das horas, imaginava que já era hora de começar o serviço e punha as 2 criadas para trabalhar. Isso aqui é um trecho de um texto da fábula de Esopo, recontada por Adson Vasconcelos, certo? Esse texto aqui a gente fez a leitura e a gente tem aqui algumas questões. Primeira questão diz o seguinte: com base nesta fábula, o galo canta que horas? Por volta das 10 horas, do meio-dia, do início da noite ou logo cedo? Aí você vai marcar. De acordo com o texto, a velha era muquirana. O que significa a palavra muquirana? Pesquise um dicionário e anote o significado dessa palavra. Na letra B diz o seguinte: quais destas expressões têm o mesmo sentido de muquirana? Olho gordo, pão duro, mão de vaca, miolo mole, pé de coelho, cabeça dura. Você vai marcar as expressões que têm o mesmo significado, que as pessoas pronunciam, que dá o mesmo significado de muquirana. Na época do ano, as criadas mais sofriam por levantar cedo e por quê? É a terceira questão. A quarta, uma das criadas teve uma ideia, o que ela planejou e qual era a finalidade, ou seja, qual foi a ideia que ela teve, certo? Que foi que ela planejou e qual era a finalidade, o objetivo. A quinta questão diz o seguinte: o plano das criadas deu certo? Sim ou não? Explique por quê que ele deu certo ou por que não deu certo. Toda fábula contém um ensinamento, ou seja, ela tem como se fosse uma moral no final. Em sua opinião, o que é que essa fábula nos ensina? O que é que essa fábula que você terminou de ler nos ensina? Aí você vai tentar escrever a moral desta fábula, tá bem, meu povo?